Fala pessoal, como vocês estão? Então, aqui no meu canal, né, Medicina Comigo. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que eu vi em um livro que eu tô lendo. O livro, é sobre psicologia financeira, mas ele traz uma história muito interessante sobre a relação da neurosífilis, né, que é uma doença aí muito grave, e as suas principais formas de tratamento ali no começo, e depois, né, com o advento da penicilina, a gente conseguiu tratar ela de uma forma muito mais eficaz, mas dessa forma aqui foi algo que aconteceu, né? Então eu vou trazer um pouco do contexto histórico, do contexto ali de início mesmo para o tratamento e que é algo muito interessante para trazer como repertório para você na sua vida aí, para saber sobre isso, né? Até pontuar ali em uma aula sobre alguma coisa nesse sentido, entendeu? Algo muito legal que eu aprendi e que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Nada mais, nada além disso, beleza? Então, vamos lá. Tem esse psiquiatra aqui do século XIX, que é o Julius Wagner Jauregui, não sei como é que se lê isso aqui, mas que ele é um psiquiatra, né? Mas sua especialidade era exatamente ali os pacientes com neurosífilis grave. E daí ele pensou assim, cara, era um diagnóstico fatal naquela época, né? Sem tratamento e tudo mais. E daí ele observou, ele era muito bom em identificar padrões, e ele observou que os pacientes com sífilis tendiam a se recuperar caso tivesse um infortúnio adicional de ter febres prolongadas provocadas por alguma outra doença. A gente sabe que hoje em dia, e naquela época ali eu acho que eles estavam, né, identificando esse padrão, que a febre, na verdade, é um sistema, é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Quando há febre, significa o quê? Que o nosso corpo está aumentando o seu metabolismo justamente ali para que o nosso sistema imunológico consiga atuar com maior rapidez frente àquele patógeno que está causando aquela doença. Certo? Então a febre, na verdade, é positivo. Muitas pessoas aí ficam com 37,5 de temperatura e já querem tomar dipirona, já querem porque acham que a febre é algo ruim. Na verdade, não. A febre é um mecanismo de defesa utilizado pelo seu corpo, que é uma máquina super inteligente. Então, muitas vezes a gente pode observar até que uma pessoa que está no processo inicial de febre, ele está febril e tudo mais, e já toma um medicamento, ela pode ter uma piora da sua doença justamente porque ela impediu com que o seu metabolismo aumentasse ali e que fosse desenvolvida uma resposta adequada frente àquela doença, entendeu? Então a febre é algo positivo, pessoal, principalmente em crianças, é muito importante ali que você tenha um bom controle da temperatura dela, não deixando de pôr a temperatura lá embaixo, não deixando aumentar ali para mais de 40 graus Celsius, algo nesse sentido, para não causar convulsões, né? Mas tratando bem os sintomas e deixando a temperatura dela mais quente, justamente para que o sistema imunológico dela trabalhe com mais rapidez. E daí o que ele fazia? Ele falou assim, não, então se pacientes com febres prolongadas e tal, um pouco mais intensas, tratadas por outras doenças, melhoram, tendem a se recuperar de sífilis, então eu vou induzir ele começou ali no início do século XX, ele começou a induzir febre tifoide, malária e varíola para desencadear febres altas o suficiente para matar a sífilis. Lógico, isso é algo muito perigoso, né, e tudo mais, e muitos pacientes morreram durante esse tratamento, entendeu? Aí no século XX ele falou assim, não, então se a gente precisa da febre, eu vou colocar aqui cepas menos violentas nesses pacientes aqui para que eles consigam ter febres altas e matar a sífilis, a bactéria ali causadora da sífilis, né, e tudo mais. E daí, cara, isso foi muito louco, porque muitas pessoas morreram mesmo, né? O sistema imunológico realmente entrou num colapso a ponto de não conseguir lidar com nenhuma doença, entendeu? E daí, no fim, ele optou por uma versão mais branda da malária, meu computador travando aqui, que podia ser, uma vez que ela podia ser combatida com a administração de quinino, após dias terríveis de febre, né? E daí agora, depois de uma sequência tática de tentativa e erro, o experimento deu resultado, né? Ele relatou que 6 a cada 10 pacientes com sífilis, que eram tratados com a malarioterapia, que ele pontuou assim, se recuperavam, enquanto 3 a cada 10, quando não eram tratados, né, se recuperavam. Então ele meio que dobrou a quantidade de pacientes ali que melhoravam ali da sífilis, né, se recuperavam da sífilis. E daí ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina em 1927, né, por meio da indução das febres ali e tudo mais. Então, ele viu na febre ali como um mecanismo que podia ser induzido exatamente para resolver aquele problema. E, lógico, depois que veio a penicilina, a malarioterapia ficou obsoleta, né? Mas aí foi algo muito interessante aí que ele utilizou exatamente para tratar a sífilis, partindo da indução de um estado febril muito alto. E daí eu achei até interessante, né, que os antigos romanos adoravam a deusa Febres, protegia as pessoas das febres, eu não sabia dessa deusa, e daí tudo mais. Então era muito comum deixar alguns amuletos ali, em alguns tempos, na esperança de evitar próximas rodadas de calafrios e tudo mais. Então, esse é o contexto, e ainda conta outras histórias aqui, então esse é o contexto científico da febre, assim, e de como ela pode ser utilizada para o seu bem, na verdade, né, para o bem dos nossos pacientes aí. Entendeu? Então, mas aí na realidade
A gente vê muitas vezes ali que o paciente, pô, tá tendo... tá começando a ter febre e já quer tomar remédio, mas não é assim. Ele tem que ser ensinado de outra forma. Ele não pode ter sintomas graves da febre, mas ele tem que deixar com que o corpo dele haja corretamente ali para conseguir lidar com aquela patogenicidade que está acontecendo, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever. Espero que tenha contribuído para a trajetória de vocês, assim como contribuiu para a minha. Beleza? Tamo junto, pessoal.